Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Instacarro, o podcast que te ajuda a saber mais sobre carros e também sobre o mercado automotivo. E mais uma vez aqui com essa trinca de Fernandos para falar com vocês sobre manutenção automotiva e os nossos desafios com o dia a dia, né? Mais uma vez com o Fernando Landulfo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Fernando Lali, bem-vindo também. Obrigado. E para quem não acompanhou, a gente teve um episódio anterior a esse do podcast que a gente falou bastante sobre manutenção, sobre desafios que os reparadores têm no dia a dia da oficina, alguns problemas que os veículos mais comuns acabam apresentando. Então, se você não viu, volta um episódio aqui no podcast para ver o que a gente falou no outro episódio. E agora a gente vai abordar alguns assuntos também que surgiram a partir dessa demanda, que também são temas no dia a dia, tanto para quem é proprietário, quanto tem quem vive na oficina. Então, vamos falar sobre um tema que a gente falou no outro episódio, sobre essa possibilidade que surgiu da mistura, acrescentar a mistura de etanol na gasolina, podendo chegar a 35%. Que depois da nossa conversa, do que foi exposto, a gente ainda é uma possibilidade. E surgiu também, a partir disso, outros questionamentos relacionados ao etanol. E um questionamento que a gente ouve bastante de clientes que só usam etanol no veículo e de oficinas que recebem esses veículos relacionados a o quanto isso influencia na durabilidade de um motor. Eu acho que é isso legal da gente falar. O etanol, ele é agressivo para os motores? O etanol hidratado, ele tem um poder corrosivo sobre metais. Não só metais ferrosos, como alguns metais não ferrosos. Tá? Então, que vai atacar, vai. Agora, existem formas de se inibir esse ataque, ou retardar os efeitos desse ataque. Como, por exemplo, tratamentos superficiais. Um dos mais conhecidos e mais utilizados, desde a época do proálcool, são os banhos com níquel. Então, o níquel é muito utilizado e bastante eficiente. Só que não faz milagre. Ele retarda. Um dia vai acontecer a deterioração da peça. É a vida útil natural da peça. Tá? Agora, existem também alguns produtos chamados inibidores de corrosão. Tem aí no mercado. E existe trabalho acadêmico, eu encontrei trabalho acadêmico, que confirmou a eficiência desse produto. Eu não vou falar a marca aqui, mas esse produto está no mercado. E aqui é legal também a gente pontuar que existem três tipos de veículos com relação ao relacionamento dele com o etanol. Existem os veículos fabricados antes da introdução do etanol enquanto aditivo, né? Isso a gente comentou no programa passado, que na época se já usava chumbo, tetretila e MTBE como aditivo à gasolina até outubro de 1993, dali por diante foi substituído pelo etanol, na época 22% de etanol já existia na gasolina. Desde então, aí um segundo tipo, que são os veículos a gasolina, né, que já foram preparados para esses 22% de etanol, e os veículos atuais que praticamente são os predominantes nas ruas, que são os flex. Né? Aí esse problema de corrosão do etanol, ele vai se apresentar basicamente em veículos que não estão preparados para lidar com percentuais de etanol de 22% ou superior. Porém, como a gente também comentou no programa anterior, existe nas oficinas do Brasil um problema que está começando a se tornar mais presente, que é a relação do etanol, possivelmente um depósito causado pelo etanol em injetores nos veículos de injeção direta. Não só nos injetores, como também nas bombas de alta, que são bombas mecânicas. E nesse processo ainda não existe o trabalho acadêmico, é o trabalho que o professor está desenvolvendo nesse exato momento, para saber se esse depósito ele ocorre pura e simplesmente por conta de uma ação do etanol ou se é por causa de uma possível adulteração
do etanol. Uma realidade que, infelizmente, a gente não pode ignorar, né? O combustível adulterado no Brasil, seja etanol, seja gasolina, é uma praga. Infelizmente existe, é. Existe. Eu encontrei um trabalho de uma universidade da Polônia, lá na Polônia, que fizeram um estudo a respeito de depósitos gerados por etanol em motores de combustão interna. Eu li parcialmente o trabalho e parece que sim, foi confirmada a geração de depósitos no interior de injetores, tanto de injeção indireta como de injeção direta, que o efeito da temperatura é ainda maior. Sim. Mas ainda não me aprofundei muito, eu estou estudando esse trabalho para saber o que realmente foi descoberto por esses pesquisadores da Polônia. E esse depósito que vocês comentam é o que o pessoal costuma falar que forma um verniz no interior? Exatamente. Porque nos motores a gasolina cria como eles chamam de carvãozinho, forma um carvão, e nos a etanol é o verniz, que ele cria uma película ali que acaba causando entupimento. Exatamente. E no etanol também foi detectada, mesmo no uso de etanol, foi detectada o carvãozinho, que na verdade, tecnicamente, a gente chama de coque. Sim. Então foi detectada a presença de coque também nos motores usando etanol nesse trabalho polonês. Interessante, porque antes eu lembro que se acreditava que isso se formava somente através dos hidrocarbonetos, né? E para os etanóis, em teoria, isso não existia, né? Então, interessante saber. E também, se eu não me engano, se eu não vi errado em um vídeo que vocês produziram sobre o tema, também precisa entender qual que é a relação desse tipo de dano a partir do uso do veículo. Quem roda mais com o carro em cidade, em questão de no anda e para, quem anda mais em estrada, numa velocidade mais constante, que isso também aparentemente tem influenciado também nesse aparecimento de verniz, né? E a própria idade do combustível, né? Porque todo combustível tem um prazo de validade, então pode ser uma ação também de combustível velho. Em veículos que rodam pouco, costuma ficar com o combustível mais tempo armazenado no tanque, né? E acaba, quando esse carro entra em funcionamento, usando combustível velho. Né? Então ainda não se tem um detalhamento. Será que é combustível velho? Será que é combustível adulterado? Será que é pura e simplesmente o combustível? Né? O problema existe, né? Mas ainda essa resposta específica para que possa ser sanado de alguma forma, para que possa ser encontrado formas de contornar esse problema, ainda não foi encontrado. Perfeito. Aí você falou uma coisa que é interessante, que pouca gente sabe. Combustível tem prazo de validade. Sim. Qual que é o prazo de validade dos combustíveis? Gasolina, 90 a 180 dias. Existem informações aí com relação distribuidoras falam que gasolina aditivada pode durar até um ano, né? Então varia de acordo com a fonte. Eu acho que é muito seguro trabalhar com 90 dias. Trabalhar com foco em 90 dias. E etanol costuma se falar em um ano, 12 meses. Mas, assim, a degradação, né, para você ficar um ano com o mesmo combustível no tanque, melhor não confiar muito. Sim. Melhor, se você for usar o veículo por menos tempo, não deixe o tanque abastecido até o topo. Deixa o combustível ali no nível que ele está, abastece quando for rodar, é mais seguro. Sim, quanto menos tempo o combustível ficar armazenado, menor a chance de uma contaminação por umidade, uma contaminação bacteriológica. Porque tem isso também, né? Também pouquíssima tem. gente relaciona esse tipo de problema. Uma das questões do álcool, né, eu vou chamar de álcool, é que durante a fabricação dele, para se evitar a contaminação microbiológica do produto, são utilizados ácidos, que depois são neutralizados com produtos alcalinos. E geralmente essa neutralização funciona bem e o álcool sai com pH entre 6 e 8, que é o recomendado pela ANP. Mas, se houver uma falha, você pode ter aí um produto ácido. Sim. E se o álcool for atacado, ele é um produto de química orgânica, ele pode ser atacado microbiologicamente. O que pode acontecer? Depois de
armazenamento muito longo. Ou em condições não apropriadas. Muita coisa influencia. Vai influenciar isso, temperatura, um monte de coisa, né? Então A é bem complexo, né? A quantidade de variáveis que estão dentro desta equação é muito grande. Não é 1, 2, 3 fatores, são muitos. São muitos. São muitos. Com certeza. Então, afirmar genericamente que o etanol dá problema é muito perigoso, porque ninguém sabe exatamente qual é a origem desse problema. Por todas essas variáveis, né? E o quanto também é difícil para o usuário comum saber que o etanol que ele está utilizando é um etanol seguro, que não tem adulteração, é muito difícil. Exato. Existe o teste que você pode fazer no posto, mas só quem já tentou pedir para fazer um teste em posto de gasolina sabe o quanto é desconfortável a situação. Exato. Sabe o quanto... Imagino. Já fiz isso umas 2 vezes já para trabalho, para entender o trabalho. Às vezes eles não têm o equipamento para poder fazer a medida de densidade. Às vezes eles falam que está faltando, precisa estar com o gerente. Então eles fogem o máximo possível. Eu fiz esse teste porque eu abasteci um Fox que eu tinha Flex. Mandei encher o tanque de etanol. Eu sou a favor, eu uso. Sim. Eu não consegui sair do posto. Eu dei partida no motor, o carro não saiu. Eu virei pro caixa, que estava lá, fiz assim. Ah, não, o álcool é dessa marca, o álcool é bom, o álcool é bom. Então vamos fazer o seguinte, tira uma amostra e tira da bomba. Não é nem do meu carro, tira da bomba. Fez o teste. E adivinha? Era mais água do que etanol. E a cara? Fica com aquela cara e não sabe para onde fugir, né? Tirou-se todo o combustível, que abasteceu-se com gasolina, daí eu fui embora. Álcool de poço artesiano, né? Exatamente. Álcool de poço artesiano. E outro detalhe, nessa última nota técnica que nós publicamos, onde eu falo especificamente de etanol e dos efeitos corrosivos e as proteções necessárias ao etanol, está lá no nosso website. Está bem claro, os trabalhos acadêmicos mostram, os pesquisadores mostram que quanto mais água no etanol, mais corrosivo ele fica. Isso está provado. Imagino, porque usa água clorada ainda, né? Fora isso. Exatamente. Fora os íons de cloro, os íons de enxofre, os íons de flúor que podem vir... É verdade. Na água de concessionária. Então, e esses íons são corrosivos. Atacam principalmente metais ferrosos. E o coitado do Zamac, que é a liga mais utilizada em peças automotivas, carburador, corpo de borboleta, é tudo na base do Zamac. O Zamac é uma vítima recorrente desse tipo de ataque. Imagino. E nisso, falando sobre as questões de etanol, a gente acaba entrando numa seara sobre manutenção. A gente falou bastante disso também no último episódio, e surgiu uma dúvida do pessoal que acabou assistindo, que a gente sempre fala em... Quando a pessoa tem um carro, a pessoa precisa seguir as especificações do fabricante quanto à manutenção. Aí tem gente que fala que segue, tem gente que fala que segue o que o mecânico recomenda, tem gente que conserta o carro quando quebra, e tem essas variáveis. Existem 3 tipos de manutenção, e eu queria que vocês explicassem isso para o pessoal entender quais são os tipos de manutenção. O que nós temos aí no mercado são a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva, né? A corretiva é como você explicou, é quando a pessoa só leva o carro para consertar quando ele quebra. A preventiva, que no meu entender é a ideal, é a que observa o histórico de manutenção do veículo, né? E seguindo as orientações do fabricante faz uma análise daquilo que está acontecendo no veículo para que se faça a manutenção antes que ele quebre, né? E a preditiva é aquela que segue rigorosamente todas as quilometragens determinadas em manual do proprietário, né? Eu vou dar uma complementada. Por favor.
Existem três tipos básicos de problemas que podem ocorrer numa máquina. Isso vem da teoria de engenharia de manutenção. Você tem o defeito, você tem a falha e você tem a pane. O que é o defeito? O equipamento perde parcialmente a capacidade de realizar algumas das suas operações, mas continua funcional. O que é a falha? Ele perde importantes funções e continua operacional, mas parcialmente. E a pane, que cessa a operação dele. Via de regra, a manutenção corretiva, ela tem como objetivo fazer o quê? Recolocar o equipamento em condições de utilização. Então você tem ou a manutenção corretiva de emergência, ou seja, você vai sanar a pane ou a falha quando não dá para trabalhar, ou você vai fazer a manutenção corretiva programada. Você tem lá uma pane, houve uma pane, e o equipamento parou. Mas você aproveita aquele tempo para fazer, por exemplo, o saneamento de um defeito que tinha. Então eu conserto a pane e junto também tiro um defeito que estava presente. Ele não estava impedindo a operação, mas ele estava incomodando um pouquinho. Já aproveita e faz os dois. Ou durante uma manutenção preventiva, que é aquela que a gente faz para evitar as panes e as falhas. Você também programa uma correção durante a execução da preventiva. Ó, vou trocar óleo, vou trocar filtro, vou fazer isso. Ah, mas lembra aquele vazamentinho que tinha ali? Aproveita, já que está parado, conserta. Perfeito. Então você faz a corretiva de programação, a corretiva programada durante uma intervenção preventiva. A preditiva é algo mais técnico-científico. Você vai utilizar informações de funcionamento para otimizar as intervenções preventivas. Dá um exemplo, professor? Por exemplo, análise de vibração. Você tem um conjunto rotativo, você monitora a vibração deste conjunto rotativo, que pode estar apoiado, por exemplo, sobre rolamentos. E quando esta vibração ultrapassa um determinado valor especificado, é hora de realizar a intervenção preventiva. Então, dependendo das leituras deste monitoramento, eu posso ou postergar a intervenção preventiva, que geralmente é especificada em horas ou quilometragens, ou eu posso adiantar. Uma ferramenta muito utilizada por frotista é a análise do lubrificante usado. Periodicamente se extraem amostras do lubrificante dos compartimentos do caminhão, do ônibus, motor, câmbio, vai para o laboratório. Dependendo do que essa análise mostrar, sim, eu postergo um pouco a troca do lubrificante, ou não, já devia ter trocado. E você otimiza o período. Nessa frota o fabricante manda 10 mil. Mas aqui, devido ao uso, com 8 mil, o laboratório já está mostrando que o lubrificante está exaurido. Então você passa para 8 mil. Ou você pode postergar um pouquinho. Mas vai depender do quê? Da análise, cada caso é um caso. Perfeito. Então é baseado nisso, por exemplo, que as montadoras criam o plano de manutenção do veículo. Por exemplo, que com X quilometragem você precisa trocar o lubrificante. E se o uso for um uso severo, você vai reduzir em tanto a quilometragem. Isso é manutenção
preventiva. Perfeito. A Mas é a partir de um estudo preditivo. Exato. Eu acredito que sim, é em cima de um estudo preditivo. A manutenção preditiva em si, por definição, você tem que monitorar constantemente o equipamento e verificar o quê? As condições de funcionamento. Dependendo da leitura, você vai postergar ou você vai adiantar a intervenção preventiva que estava presetada para um determinado período. Perfeito. Então, vamos ver se faz sentido assim na minha cabeça. Uma correlação, por exemplo, eu tenho meu carrinho lá que eu conheço o comportamento dele perfeitamente. Eu sei que eu troquei, fiz toda a manutenção do conjunto de suspensão e eu sei que, de acordo com o fabricante, a próxima manutenção preventiva é daqui, por exemplo, 70 mil quilômetros. 70 mil. Quando chega com 45, 50 mil, eu começo a perceber que está vindo vibração e ruído. Então, a partir do que eu percebo minha percepção, eu vou atuar numa manutenção preventiva antes do tempo. Positivo. É isso? Você Perfeito. pode usar o seu ouvido como instrumento. Sim. Ou, por exemplo, você leva para um equipamento e você vai examinar, por exemplo, a amplitude do movimento da suspensão, os movimentos laterais do conjunto de suspensão e vai verificar se está dentro ou se está fora das especificações. Perfeito. Opa, já estou apresentando com esta medição, este monitoramento, eu estou verificando que os parâmetros já não estão adequados. Então você vai adiantar o que era para 70 mil quilômetros, você vai fazer essa intervenção aos 45, 50. Perfeito. E rodando em São Paulo, a gente nunca consegue seguir sem Não é suspensão, difícil né? isso. É muito... Não. Já aconteceu muito, já de refazer a suspensão do carro inteiro. Por isso que eu usei de exemplo. Aí você vai faz a suspensão, aí você parcela em 4. Quando chega na terceira, volta a fazer barulho. Você vai acumulando parcelas, né? Sim. Você tá pagando a anterior, aí você já começa a fazer um novo serviço. Você não rodou nada e já foi embora o sistema, né? E também, aí é um ponto também que eu gosto de falar, porque eu tenho minha opinião completamente enviesada sobre o assunto, sobre se existe carro ruim ou se existe falta de manutenção. Vou dar um exemplo meu que é bastante polêmico. Eu comprei, em determinado momento da minha vida, um Fiat Marea Weekend 2.4 20 válvulas com 185 mil quilômetros rodados. Eu comprei esse carro original com essa quilometragem de estrada. O que a gente falou bastante de quilometragem no último episódio. Eu fiquei com esse carro até próximo aos 200 mil quilômetros. 0 defeitos, foi o melhor carro que eu já tive e o carro mais confiável que eu já tive até hoje. Mas a fama é exatamente o contrário. É de bomba. Exato. É de bom. Agora eu te pergunto, você trocou a correia? Troquei. Quando você comprou? Troquei. Você trocou os tensionadores? Troquei o medo. Troquei. Então não tem o que quebrar. A pessoa, o profissional, não vou falar pessoa, o profissional que trocou esta correia foi devidamente treinado no procedimento? Tinha as ferramentas adequadas? Sim, eu fui um mecânico que era especializado em linha Fiat e Alfa Romeo. Pra não ter erro. Não tem porquê. Eu tenho, pessoalmente, já foi até tema de matéria, uma Alfa 164 24 válvulas. Nunca tive problema com esse motor. Sim. Nunca. Só que tem uma coisa. Correia dentro do prazo e quando trocada por quem sabe fazer com as ferramentas adequadas. Sim. Senão atropela tudo. Sim. E a sorte que eu tive, que eu comprei o carro, fui trocar a correia. Quando eu cheguei no mecânico, deixei lá para fazer a troca. No dia seguinte vem aquela famosa mensagem, né? Tô trocando a correia do seu carro aqui, mas você já viu como é que tá? Aí você já começa daquele frio, aquele arrepio. Eu falei assim, não vi. Aí ele mandou uma foto por baixo, que tinha batido uma pedra, quebrado a parte inferior da proteção da correia, e a correia estava parcialmente partida. Jesus. Então, estava muito próximo de dar Tava problema. E se eu não fosse uma pessoa que tem essa cultura de fazer manutenções preventivas e me preparar
provavelmente eu teria tido um problema muito grande com o carro. E aí o carro não presta. Aí a culpa é do carro, exatamente. E existe um outro porquê também, um outro porém, não é nem porquê, é um outro porém. Sim, eu vou fazer o procedimento, eu quero fazer o procedimento, mas eu não sei fazer, eu nunca fiz, eu quero fazer, eu não tenho as ferramentas adequadas. E vou fazer no olhômetro. É eu que infelizmente tem muito, né? É uma receita ao desastre. E o Maré também tem a questão da troca de óleo que ficou também muito famosa. É uma falha Né? gravíssima da Fiat. Uma falha gravíssima de manual mandando trocar o óleo a cada 20 mil quilômetros. 15, 20 mil. 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros. Esse motor Alfa Romeo, que o motor de 5 cilindros da Maré é um motor Alfa Romeo. Esse motor, no nosso clima, com 20 Não mil... tem a menor condição. Não tinha a menor condição, era 5 mil. Quem trocava com 5 mil ou Exato. com 7.500 nunca teve um problema com esse motor. Que provavelmente foi o seu Foi caso. exatamente o meu caso. O primeiro proprietário, eu fui, se eu não me engano, o terceiro proprietário na época. O primeiro proprietário, ele comprou o carro e desde a primeira revisão, ele foi fazer revisão com o mecânico dele de confiança, ele nunca levou em concessionária. Então ele fez a primeira troca, ele fazia a troca de óleo a cada 5 mil quilômetros. Acabou. Então ele não teve esse Exato. problema Nunca. da questão do lubrificante. Se não fosse essa questão do óleo, talvez o Maré tivesse uma fama muito melhor no mercado brasileiro. Trocar a correia de maré realmente é um É um negócio. baita trabalho. Só quem já passou por isso sabe o quanto é complicado. Tem que desmontar a frente do carro Exato. ali, roda, Tem que- tira não, tudo. você Mas tem que a que- baixar o powertrain inteiro. Mas a questão do óleo é que foi determinante para essa fama do Maré. E agora tá tendo um revival do Maré. E é o que me deixa nesse triste, momento. exatamente. Eu queria reviver esse momento, eu queria ter um Maré novamente, eu não consigo porque agora ficou um carro caríssimo Até e carro extremamente reformado- nichado. Até carro reformado tá valendo de 35, 40 mil. Exatamente. Então é o momento de eu reviver a minha história com o Maré, tá sendo adiado com o tempo. Então tem muito carro no mercado que a fama vem mais de como ele foi cuidado do que do projeto em si. O carro não saiu da fábrica ruim. O problema foi como a marca, né? Muitas vezes a marca ou o público tratou o carro na rua. Outro exemplo clássico, as marcas francesas. Peugeot e Perfeito. Citroën, quando vieram para o Brasil, tinha uma cultura de segurar a informação e todo o treinamento focado nas concessionárias, porque eles queriam fomentar a ida dos proprietários para as concessionárias. Não é uma questão de que a marca estivesse certa ou errada, mas foi a decisão que eles tomaram e... Só que eles ignoraram o fato que no Brasil, mesmo com 3 anos de garantia, que isso, aliás, foi bem depois, né? Isso só se popularizou 3 anos de garantia, eu acho que só no início dos anos 2010. Sim, antigamente era de 1 ano, né? É 1 ano de garantia e o proprietário já levava o carro novo para fazer manutenção com o mecânico. Só que no caso do Maré deu certo, né? Porque era uma mecânica um pouco mais familiarizada, né? Uma troca de óleo. Só que no Peugeot tinha uma eletrônica muito mais avançada em carros menores. Multiplexagem ninguém sabia mexer aqui no Brasil. Isso Muita gente não sabe até hoje. Muita gente não sabe até hoje. Nem tinha equipamento. Hoje tem até um pouco mais de equipamento. Na época não tinha equipamento. Manual, então, nem sonhar. Então você chegava um 207 com uma rede multiplexada lá, o cara cortava qualquer fio. Pra instalar acessório. Lá, e às vezes ia Eu mexer vi demais isso, o carro que colocava, às vezes, sensor de estacionamento, trocava o som original, acabava com o carro. E acabava com o carro por conta disso. E hoje os carros que existem na rua, muitos deles não têm um funcionamento perfeito, não porque o carro saiu ruim de fábrica, mas por conta das gambiarras e manutenções inadequadas que foram feitas durante todo esse tempo. Né? Se tivesse sido feita uma manutenção a preventiva, né, corretamente, ou até mesmo a corretiva de uma forma mais exata, esses carros estariam rodando bem melhor. Né? Só que muita gente pode argumentar a questão de suspensão. Realmente, Isso que eu ia comentar. A suspensão traseira do 206, 207, que tinha aqueles rolamentos que estouravam, fazia barulho.
E não tinha o que fazer. Aquele eixo de torção também, aí alinhava errado. Você tinha que baixar o carro para fazer o alinhamento correto também, não conseguia alinhar o carro. Então, eram todas características que não foram passadas para os mecânicos terceirizados, para os mecânicos independentes, né? Não havia interesse da montadora Isso acabou matando o mercado. na época fazer isso. E eu vou citar aqui aquele jargão da Volkswagen. Você conhece, você confia. A partir do momento que o mecânico independente começa a falar o carro não presta, Acabou, né? acabou a marca. E foi o que aconteceu. Sim. A Renault viu que isso estava acontecendo com ela e virou Virou a né, chave. e virou a marca no mercado, começou a trazer carros com uma mecânica mais similar ao que tinha aqui, né, mais um pouco com a cara, menos impor o que havia, o que ela tinha no portfólio, mais o que estava na cara, o que era mais a cara do consumidor brasileiro, né? Eles conseguiram fazer essa jogada e sair um pouco desse estigma. Né? Peugeot e Citroën agora sob o grupo Stellantis também estão reposicionando no mercado São carros muito bons hoje em dia, assim, a gente não tem aquela mesma visão do passado. Quem tem a oportunidade de conhecer o produto vê que é bem diferente. É bem diferente e existe mais informação. Sim. Existe mais acesso à informação deles, né? Até por né, um outro posicionamento, uma outra visão deles também é de mercado, entendendo que o mecânico independente, entendendo que o mecânico de empresas independentes, ele é um cara capacitado a fazer o serviço, ele é um cara que pode aprender o serviço, ele está interessado não só em se especializar, como também comprar as ferramentas e fazer um serviço de qualidade. Né? Então, quem já tem essa visão de mecânico independente como parceiro, tá sendo melhor falado. A Fiat foi uma marca que acordou para isso nos anos 90. Foi. A Fiat tinha uma fama de carrinho chato, de quebra, tal, não sei o quê. Você vê que ali, depois, quando na chegada do Palio, já começa a virar, porque eles começaram a se aproximar muito mais dos mecânicos nessa fase. Tem o reparador Fiat, tem um isso site, o que eu ia reparador falar, Fiat. O quanto tempo tem, você chega lá e consulta a peça, consulta o que manual, que você precisar lá há muito tempo. Tá, Você Sim. conhece, você confia. E agora... O jargão é muito forte. O marketing da Volkswagen também sempre foi muito pontual. Sim, muito bom. Mas e agora que é Fiat, Peugeot, Citroën, todo mundo dentro do mesmo guarda-chuva da Stellantis, eu tenho certeza que essas marcas elas estão com essa visão mais aberta para aquilo que acontece, para a realidade das ruas, né? Que o Brasil é um país um pouco sui generis também, que é muito rodoviário, muito grande, só que as ruas não são bem cuidadas na maioria das vezes. Então precisa de produtos mais específicos para atender para atender esse mercado, para atender a gente, no caso. Vou dar um exemplo. Geralmente, aos finais de ano, eu faço uma viagem longa, em torno de 700 quilômetros, e as oportunidades que eu tive de fazer as viagens, primeiramente eu fiz com um Clio 1.0, 4 portas, simplão, manual. Talvez uma das melhores viagens que eu fiz, porque o carro era maravilhoso, confortável. Saudades, né? Alguém que tem opinião sobre também. Uma das melhores oportunidades, assim, de viagem que eu fiz com um carro extremamente simples, que me dava conforto, me deu a potência que eu precisava, era confortável, econômico e quebrou bastante aquele estigma de carro francês. E depois eu só fiz de carro francês, com 208 duas vezes. E acho que esse final de ano eu vou fazer novamente. Vou procurar um francês só para não quebrar a marca e manter o padrão. Mas em uma dessas viagens que eu fiz com um 208 automático 1.6, que já tem os novos câmbios AT6 da Aisin. Aí me lembrou de uma outra coisa, que também é uma outra polêmica dos carros franceses, que a Renault foi esperta mais cedo, com os câmbios AL4, né? O quanto dava problema câmbio AL4, que também ajudou a trazer um estigma de que carro automático era problemático no Brasil, né? Com certeza. A L4 é um projeto que não se adaptou, né, ao mercado brasileiro. Aí, eu não sei a fundo quais são os motivos tecnicamente, não sei se o professor está familiarizado,
Mas eu sei que a L4 foi um projeto problemático para o Brasil e também o Power Shift da Ford Exatamente, também foi outro, né? Que muita gente hoje ouve falar em dupla embreagem e sai correndo, né? Sim. Pelo estigma do Power Shift, exatamente. E não sabe que Porsche, Mercedes, tudo usa Tudo dupla embreagem, né? Mas isso, enfim. Mas o Power Shift eles reconheceram que existia um problema de temperatura, né? A temperatura de trabalho aqui no Brasil maior também é outro projeto também dupla embreagem, também da linha Volkswagen Audi, os câmbios os de 7 marchas, especificamente os 7 marchas, é a famosa embreagem seca também. Então, só que são casos pontuais. E que eu acho que talvez não a L4. A L4 eu acho que ficou bem mais problemático. Sim. Eu sei que o DSG, o S-Tronic 7 marchas e o Power Shift tem, né? Quem tem esse veículo tem recall, tem correção. Conseguiram corrigir o problema. Tem correção para esses problemas, né? Então, mas são fatores que ficaram relevantes no mercado. Né? Sim, eu vejo um exemplo assim, não sei quem tem carro automático já teve a oportunidade de fazer manutenção. O AL4 é tão problemático que se você colocar no Google agora, câmbio AL4, dá para você achar um câmbio AL4 inteirinho por R$3.000, R$3.500 a base de troca. Tem câmbio que você não abre por esse preço. Você consegue fazer uma base de troca por um câmbio desse. Você vai trocar, seu carro vai voltar a funcionar, mas sabe que você tem que se programar para trocar pelo próximo, trocar pelo novo. Né? Então, a solução dele, dos problemas que ele teve, nem foi a correção. Vamos trocar por outro? Vamos trocar por um que já está revisado, me dá o seu aqui que resolve o problema. Achei que você ia falar que joga câmbio L4 no Google e a página não ia carregar. Vai travar. Vai travar a página. Não pula para a página 2 do Google. Não pula. Mas isso é verdade, assim. Então, nesse combinado de coisas, a gente consegue afirmar, assim, que muito dos problemas dos carros que a gente entende que o carro não presta, não presta porque ele não foi cuidado do jeito que ele precisava. E que tem componente que é ruim, sim. Tem muita coisa que é ruim, sim. Tem projeto ruim. Tem muita coisa ruim. Tem projeto ruim. Eu tive aí uma experiência, eu não vou citar marca, porque foi um trabalho judicial. Esse trabalho acabei nem concluindo. Um determinado fabricante aí que a marcha ré apita. Nossa. Ele sabe qual é. A marcha ré apita. Por quê? Porque tem um problema no pitch do casal de ré. Então faz não é aquele ronco característico da engrenagem de dente reto que as marchas ré fazem. Não, era um assobio. Sim. Devido à correção de dente de engrenagem. Então, tem problema. Tem problema de projeto. Tem problema, às vezes, não é nem de projeto, é de fabricação. Mas o projeto está ok, mas o material, a forma da fabricação do produto... Ou a fabricação teve falha na hora de fazer a fabricação. Muitos dos problemas de recall é por conta disso, né? O produto, o projeto dele é ok, tá tudo para dar certo. Aí quando vai para produzir, tem como a gente teve vários problemas aí de recall, por exemplo, de airbag, que a gente vê muito. Exato. Recall de... Um exemplo que eu posso dar, exemplo pessoal, suspensão traseira do ponto que rachava, porque o material utilizado ali, ele não aguentava as vibrações, ele trincava o eixo traseiro. Então quando eu comprei o meu carro, comprei ele já usado, com uma quilometragem razoável. Quando fui fazer a transferência, já recebi o documento, estava lá, recall pendente. Eu falei, primeiro, como é que conseguiram transferir com recall pendente? Começa aí. Começa por aí. Aí eu fui pesquisar qual que era o recall. Aí fui ver a recall de suspensão. Falei, poxa, mas esse carro já está com quase 12 anos de uso. 100 e lá vai fumaça de 1.000 quilômetros rodados, nunca fizeram recall? Aí fui investigar. Aí eu levei na concessionária e o cara falou assim, vamos dar uma olhada como é que tá, mas se até agora ninguém reclamou, não deve ter problema. Aí ele levantou. Quando levantou, dava pra ver o eixo assim, ó. Jesus. Eu fiz recall do meu Jeep. Meu Jeep é 96.
E apareceu quando eu fiz a habilitação online, Digital, a digital, Uhum. que vieram todos os veículos, né? Sim, sim, Apareceu recall pendente do Jeep. sim. 96. Eu falei, ué, o carro já estava comigo há quase 10 anos. Sim, nunca que soube disso, né? nunca soube disso. Aí eu entrei em contato na época com a Jeep. Eles falaram, não, realmente tem um recall aqui. E fizeram o recall de um carro de mais de 20 anos. Qual era o sistema? Não é o sistema, era uma proteção do tanque de combustível que vai atrás do veículo, uma barra de ferro, parece um trilho de trem, que é para proteger o tanque de combustível no caso de impacto traseiro. Uhum. E dentro também uma proteção ali no banco, no trilho do banco, para não estragar Não soltar. o chicote que passa ali. Depois de 20 anos Depois de fizeram. 20 anos. O meu irmão também, Fizeram. ele também teve a sorte de comprar um carro e quando comprou veio a notificação de recall, mas era um Honda Civic 99. Aí ele comprou o carro, veio a notificação de recall e era o comutador de partida. Que ele tinha... Ele era... Às vezes ele dava partida, às vezes não dava. Aí fez o recall também e resolveu. Honda tem muitos recalls por conta de acionadores elétricos, né? Só que muitas vezes, né, a Honda ainda é transparente com relação a isso. Né? Tem um defeitozinho, eles vão Eles abrem vão o lá e recall, correm atrás para tal. corrigir. Né? A gente que quando trabalhava em redação parecia que toda semana tem recall da tem Honda. recall da Honda. Nossa, esses carros... Não, é porque realmente eles falam, tem um defeitozinho no abridor do porta-malas. Não, aqui é recall, abre o recall. Então eles são bastante transparentes com relação a isso. A gente sabe que outros casos de recall foram tratados a portas fechadas nas concessionárias. O cara chegava com o carro na concessionária e trocava uma peça sem informar ele que havia um problema. Né? Então eu acho que o recall, quando ele é aberto, quando ele é transparente, transparente, é um sinal de respeito da marca com o proprietário. Confiabilidade. Não, recall para mim não é questão de problema no veículo, para mim é questão de respeito da marca com aquela pessoa que comprou o produto dela. O meu Mercedes é 2010, tem um Mercedes 2010. Eu fui chamado para um recall do teto solar. Não era nem defeito, era uma possibilidade de defeito. O veículo foi recolhido a uma concessionária, levei numa concessionária. Fizeram o teste lá com uma ventosa durante 1 hora lá, procedimento. Disseram, o seu carro não tem problemas, foi baixado o recall e acabou. Mas o meu carro é 2010, isso foi o ano passado. Sim. Um carro de 13 anos. Sim. Não teve problema. Foi chamado. Isso... E até por isso, né, que marcas como a Mercedes, a Honda, tem cliente que fideliza, né? Exato. Você confia no que você tá tendo o produto, porque você sabe que se você tiver qualquer coisa, você tem um respaldo. É isso. É diferente, né? É diferente. A gente via muitos casos assim. Eu costumo ver essas coisas de recall como quando eu começo a observar que todo mundo começa a reclamar de um mesmo tipo de problema. É normal você pegar um mesmo veículo com motoristas diferentes, com situações de uso diferentes, com relevos diferentes, situações diferentes e todos relatarem que tem o mesmo problema? Não. Isso não é coincidência, né? Exato. É um problema. Agora, o quanto a gente vê que um problema ele roda, é corrigido parcialmente, às vezes ele demora um pouquinho, às vezes quando vem uma baita de um problema gigantesco, aí que vão, às vezes nem reconhecer como um recall, mas eles fazem o serviço de reparo, como vocês comentaram, em concessionária. Às vezes o cliente sabendo ou não. Já vi caso do cliente chegar na concessionária com um problema que era grave, era de risco importante, reclamando que aquilo estava acontecendo, chegava na concessionária e eles recebiam o carro e corrigiam em cortesia. A correção em cortesia já é um bom sinal para você prestar atenção que alguma coisa tem, né? Então, é até importante, eu acho que explicar para quem não tem noção o que é um recall, como a pessoa sabe o que é um recall e como ela pode consultar se o carro dela tem um recall ou não. Recall ocorre quando o fabricante detecta
dentro do seu departamento de engenharia ou de manufatura ou de assistência técnica que um sistema está com um problema e precisa ser substituído. Então, e o próprio fabricante detecta: este sistema tem problema. Precisamos substituir porque envolve segurança. Então, o que ele faz? Ele mapeia qual é a série de veículos onde esse sistema apresenta defeitos ou a possibilidade de um defeito, que foi o caso da Mercedes, e convoca esses proprietários a levarem os seus veículos às concessionárias para que seja substituído o sistema, feito a instalação de uma peça extra ou a correção necessária do sistema. Então, é o próprio fabricante que detecta isso. E ele convoca. A convocação pode ser por mídia, ou hoje em dia, na CNH eletrônica, Já vem a notificação. já vem a ali. notificação. O fabricante ele é obrigado a comunicar publicamente os Sim. proprietários de que está sendo executado um recall. E sempre gratuitamente o reparo, né? Sim, não pode cobrar absolutamente nada. E normalmente quando você entra no site da marca, ela sempre tem uma das abas lá de páginas de recall para você consultar, às vezes por ano, às vezes pelo próprio chassi do veículo, você já consegue ter a resposta se aquele carro tá enquadrado em algum tipo de recall ou não, né? Mas eles não podem fazer essa convocação passiva, não pode ser feita. Sim. Ou seja, você joga para o proprietário a responsabilidade de que procurar. pesquisar, sim. Não, essa convocação passiva não pode ser feita. A convocação ela tem que ser ativa. Você tem que chamar. Proprietários dos veículos modelo tal, série tal, compareçam aos concessionários ou entrem em contato para agendamento do recall. Ou, no caso da CNH eletrônica, eu considero essa uma ferramenta poderosíssima, Sim. já dispara aquela bandeira vermelha Nas notificações ali, né? notificações e você é notificado. Tem um assunto que eu vejo também sempre que eu publico sobre qualquer carro, seja uma avaliação de veículo, seja em vídeo, seja em post do nosso blog. É uma pergunta que virou padrão e eu gostaria que comentasse sobre. Esse carro tem correia banhada a óleo? Por que isso está acontecendo? Já tem alguma noção do porquê que isso virou uma dúvida tão presente? Acho que o grande lance da correia banhada em óleo é que, para quem conhece a peça, fica uma coisa meio contraditória, porque correia geralmente é feito de um composto de borracha. E aí o pessoal começa a pensar, poxa, mas correia de borracha dentro do óleo, derivado de petróleo, ataca composto de borracha. Sim. Né? No caso dessa correia em óleo, ela já é fabricada com componentes, com materiais que não são atacados diretamente pelo óleo, ou não deveriam ser atacados por aquilo que está dentro do óleo lubrificante. Qual que é a função da correia no motor, né? Já para explicar para o pessoal. Né? O motor ele tem basicamente duas partes, né? Que é o cabeçote e o bloco, e ele tem peças móveis dentro dessas duas partes. Para se manter essas partes móveis em sincronismo, como se fosse um relógio, ele precisa de um elemento que faça justamente um movimento coordenado entre essas duas partes. Então existem motores mais antigos, ou motores diesel, motores de caminhões que têm engrenagens, né? Existem motores que têm correntes, parece até uma corrente de bicicleta mesmo, né? Ou uma corrente ou meio trançada assim, mas alguns parecem até realmente corrente de bicicleta, ou uma correia de borracha. Não é simplesmente uma correia de borracha, ela possui o material de borracha, que é chamado, se não me engano, HNBR, né? Ele tem uma composição específica, tem cordonéis de vidro dentro dele, tem a face dos dentes, ela tem um outro material. Isso, correias de qualquer marca, qualquer projeto, no caso especificamente de uma correia que roda a seco. A correia banhada em óleo, ela foi criada, ela foi projetada pela Ford em 2007 para o motor EcoBoost.
aquele motor 1.0, 3 cilindros e os que derivaram dele, né? Teve toda aquela série de motores EcoBoost, que aí teve 2.0, 3.5, até motor Mustang hoje é EcoBoost. Aliás, faz tempo, inclusive. Mas esses motores, né? O mais famoso deles ficou como 1.0 3 cilindros turbo. E aqui no Brasil teve o 1.0 3 cilindros aspirado, que é o motor do K Sedan, né? Antes do K Plus, né? Se não me engano, ele também... O aspirado não foi para export, né? Não foi, né? Não, se eu não me engano, só no New Fiesta, né? Além do carro. Só no New Fiesta, isso. Então esse motor foi muito vendido, né? Veículos de produção muito alta, com essa tecnologia de correr em óleo. Depois veio o Onix, antes veio o 208 com motor 1.2 PureTech também, correr em óleo. Se eu não me engano, a Amarok Ford Transit também tem motores com correia em óleo. Só que o que começou a acontecer? Essa correia em óleo, qual que seria, a princípio, a principal vantagem dela? Ela ter a vantagem principal da correia convencional, que seria menos ruído. O sistema concorrente ele é mais ruidoso de trabalho, né? Embora seja mais resistente, ele é mais ruidoso. E a característica de maior durabilidade por ela ser projetada com materiais que suportam ela ser lubrificada com óleo. Ela não roda seco, ela roda lubrificada, ela roda num ambiente imerso ali, né, numa névoa de óleo, que nem eles costumam dizer, os fabricantes, né? E essa característica dela poder ser lubrificada faria com que ela tenha uma vida útil estendida. Perfeito. Quando você vai observar o manual de manutenção de um K, por exemplo, está lá escrito que a correia dura 240 mil quilômetros. Só que se você olhar simplesmente esse número, você não vai ver as entrelinhas desse número. E aí que entra a grande jogada. Motores no Brasil tem que levar muito a sério. Quem é proprietário de veículos no Brasil tem que levar muito a sério uma coisa chamada uso severo. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é uso severo e o outro é lubrificante. Vamos falar de uso severo. Uso severo, o que significa? Quando o veículo ele é utilizado em condições mais adversas do que o projetado, ele tem que ter os seus períodos de manutenção reduzidos pela metade ou até mais do que isso. Ou até prever uma manutenção que não estava prevista. Né? Então, o manual, quando você olha o manual do Ford Ka, está lá 240 mil quilômetros. Mas aí tem as letras miúdas no canto. Mas se o veículo estiver sob uso severo, você tem que reduzir esse tempo pela metade, esse período pela metade, ou seja, cai para 120 mil quilômetros. Isso não só para o K, isso não só para o 208, isso não só para o Onix, isso não só para esses veículos. Isso para todos os veículos isso ocorre, não só para veículos com correia em óleo. Correias de borracha convencional, a mesma coisa. Corrente, a mesma coisa, e outros sistemas, a mesma coisa. Então, o uso severo, muita gente entende que, como a gente comentou no outro programa, muita gente entende que o uso severo é o veículo em estrada em alta velocidade, que seria 110, 120 km por hora. Muito pelo contrário, o uso severo é São Paulo. É você andar 3 km em 1 hora numa avenida lotada, que nem a gente estava aqui na Faria Lima agora há pouco, que estava caótica, você ficar com o carro quente pra caramba, parado, sem arrefecimento ali, sem ar entrando, o motor super quente, parado. Isso é o uso severo. E se você olhar as letras miúdas dos manuais, os períodos e as condições de uso severo estão determinadas. Se elas não estão determinadas no manual, elas devem estar determinadas ou no site da montadora, ou então quando você ligar na concessionária. O que tudo isso tem a ver com o problema da correia em óleo? Eu comecei a ver muito vídeo de a correia em óleo arrebentou. Porque a correia não presta, porque é isso que é aquilo. Beleza, mas aí teve um desses vídeos que eu vi, passou pelo painel, era um Onix novo, Onix Plus. O Onix Plus foi um carro lançado em 2019. Sim. O cara filmou o painel e estava com 160 mil quilômetros rodados. Vamos supor que esse carro é de outubro de 2019, quando ele foi lançado. Sim. O cara rodar de 2019 até 2024 160 mil é um veículo de trabalho. Sim, com certeza. Se é um veículo de trabalho, ele passa por uso severo. Ou seja,
Pode ter tido um problema ali, pode, mas com certeza a quilometragem influenciou. Influenciou em aquela correia ter rompido. Ela passou muito do tempo. Passou pelo menos 20 mil ali, né? Passou Pelo menos 20 mil, 30 mil do que ela deveria estar rodando. O segundo ponto é o lubrificante. Conversando com um fabricante de correias, eles disseram que existe um componente em lubrificantes que não são os apontados para aqueles motores de correia em óleo que ataca sim a correia. Então, o que isso quer dizer? Se você não utilizar o óleo específico daquele motor, exatamente o que está no manual. E quando a gente fala específico, não é só você seguir ali, ó, que é o 0W30, é você usar o 0W30 do fabricante X da montadora. Com a aprovação da montadora. Exatamente. Existe o produto, é aquele produto. Você não pode colocar outro óleo que esteja mais barato ou que esteja com marketing na mídia. Não, você tem que utilizar até segunda ordem, você só pode utilizar aquele óleo com aquela aprovação. No caso, dos Ford STI VCT, que é 1.0, 12 válvulas, ou dos EcoBoost, que são os 12 válvulas turbo, a aprovação é a 948A ou 948B. É um código enorme. WSF, blá, 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 948B ou 948A. Varia de acordo com o ano de fabricação do Ford Ka. 5W20, 5W30, ok. Só que todo mundo, de novo, essa cultura de todo mundo só olhar para a viscosidade que está escrita no rótulo. Sim. Viscosidade, nesse caso, é apenas um indicativo. Você tem que pegar a viscosidade, a classificação API, as classificações que estão exatamente determinadas no manual e a aprovação da Ford. O que a gente sabe especificamente sobre esse óleo da Ford? Existe agora nas concessionárias o código WSS, blá blá blá, 960A. Esse é uma atualização do 948B, então ele pode ser utilizado. E essa oportunidade, eu tive a oportunidade de perguntar isso diretamente para o engenheiro de desenvolvimento da Ford com relação a esse óleo específico. Ele falou que era uma atualização, então ele pode ser utilizado. Só que, isso eu estou falando de um caso. O proprietário do veículo ele tem que ir atrás da montadora, né, da fabricante do veículo. Muita gente não gosta do termo montadora. Da fabricante do veículo, da concessionária, e saber qual óleo eu coloco no meu carro. Não pode trocar, não pode colocar qualquer outro. Em carro normal já não poderia. Sim. Já é bem fora do indicado. Veículos que tem, por exemplo, variador de válvulas, veículos que trabalham com a própria bomba mecânica de injeção direta, que ela é lubrificada pelo óleo do veículo. Então, já não poderia trocar o tipo do óleo, o óleo com a aprovação da fabricante. No caso das correias em óleo, é ainda mais determinada, ainda mais agressiva essa determinação. Tem que colocar só aquele óleo. Porém, eu já entrei em site de concessionária Ford que dizia que o óleo 5W20, WSS, bababá, 948A, não era para o carro. E aí eu perguntei diretamente para o engenheiro da Ford lá na fábrica, né, fazendo matéria para uma outra publicação do setor, ele falou, não, é esse óleo aqui. Então, essa desinformação também contribui muito para prejudicar não só a imagem do produto, como a imagem da marca, e também a vida do proprietário na ponta. Então, o que a gente pode falar com relação a correr em óleo e todos esses problemas? É o lubrificante, o determinante direto, mas também o uso severo. Observar a quilometragem do veículo e se as trocas foram feitas pelo lubrificante correto, que muita concessionária não coloca o lubrificante que tiver lá e, não, esse é bom. Mas correr em óleo não aceita qualquer outro lubrificante que não for exatamente aquele daquele motor. Aproveitando o gancho, tem outra pergunta que todo mundo faz, também nas publicações, quando a gente interage com o público, sobre carros com câmbio automático. Câmbio automático troca óleo? Troca.
Aí que gera dúvida. O fabricante me diz que o óleo, o meu câmbio automático é uso, é o mesmo, você não tem que trocar óleo. Aí tem outro que chega e fala que tem que trocar. Aí eu te faço a pergunta. Eu vou jogar uma pergunta para você. Você disse o fabricante. O fabricante de quê? Geralmente, do carro ou do câmbio? Normalmente o fabricante do veículo fala que não troca, né? Mas o do câmbio você não sabe a informação, né? A grande maioria. É muito estranho, para começar. O professor pode falar com muito mais propriedade com relação a isso. É muito estranho um equipamento, uma caixa de engrenagens que funciona por 20, 30 anos dentro do carro, sem precisar trocar o óleo. Para mim sempre foi estranho também. Não existe. Para mim isso era um milagre. Isso não existe. Porque existe desgaste, o lubrificante não inibe totalmente o atrito, ele absorve calor, existe desgaste. No caso do câmbio automático, nós temos desgaste não só das peças metálicas, ferrosas e não ferrosas, nós temos também o desgaste do papelão hidráulico, que são o que o pessoal chama popularmente de fibra, é o papelão hidráulico. Esse material vai ficar em suspensão no lubrificante. O lubrificante vai aumentar de viscosidade. Esse material começa a se tornar abrasivo e começa a aumentar o desgaste das peças. Como não trocar? É para a vida toda. O que é a vida toda, né? Vida toda é muita coisa, né, gente? O que é a vida toda? Então, quando nós fizemos a visita lá ao Fernando Romão, ele foi bem específico. Eu atendo a especificação não do fabricante do veículo. O fabricante do veículo não fabrica caixa automática. Ele compra caixa automática e monta no veículo. Os manuais dos fabricantes de caixa automática dizem sim. Trocam, existem lá os períodos especificados para troca. Perfeito. Inclusive, a gente via muito isso em caso de câmbio CVT, né? Tinha câmbio CVT que você via que era vida total. Como assim? Um câmbio CVT que é extremamente... Imagina que o óleo do câmbio CVT, ele tem que, ao mesmo tempo, lubrificar e permitir o atrito entre as polias e a correia. Ou seja, é um óleo totalmente específico, de um trabalho totalmente específico. Então, como que não troca um óleo desse para manter as condições do câmbio em funcionamento? A Honda já determina, em manual é 40 mil que troca e ponto final. Você sabe que depois de toda essa polêmica que tem surgido há algum tempo, as montadoras estão começando a virar a bandeira. Então, sim, já está se falando em troca periódica. Porque não existe isso dentro da mecânica. Mas eu já vi casos aonde o veículo rodou, eu vou chutar uma quilometragem de 100 mil quilômetros, foi trocar o fluido e depois da troca do fluido o câmbio começou a apresentar mau funcionamento. Isso que eu ia perguntar, eu já ouvi muito disso também. Sim, mas isso é natural. O desgaste vai depositando no lubrificante contaminantes que se tornam abrasivos, que vão incrementar ainda mais o desgaste das peças. Sim. Só que aumenta a viscosidade do fluido. Eu tenho mais folgas, mas também eu tenho lubrificante mais viscoso. A hora que eu faço essa substituição e eu jogo um lubrificante menos viscoso em maiores folgas, a pressão do sistema despenca. Sim. Aí ele não funciona mais. E esse problema, na verdade, ele não tem correção, porque já matou o câmbio. Não, o câmbio tá morto. Matou o câmbio. Tanto é, eu ouvi isso de um mecânico, que ele falou, ele foi fazer a troca de óleo, o câmbio não funcionou. Não. Ele falou, tirou o óleo novo, colocou o óleo velho. O câmbio funcionou. E falou, olha, tem que levar na especializada de câmbio, porque... O câmbio funcionou. Por quê? Porque o óleo com a viscosidade maior Sim. tampava as folgas, a pressão do sistema subia e ele operava. Então, quando se chega nessa situação de altíssima quilometragem, aí é preciso fazer uma avaliação por um especialista. Vale a pena trocar? Vamos trocar? Vamos ver o que vai acontecer? Ou já vamos abrir esse câmbio para fazer uma preventiva? Sim. E aí tem que tomar muito cuidado também, porque
como essa cultura da troca de óleo de câmbio está começando a ficar mais presente no mercado, positivamente, porque já se fabrica mais carro automático do que carro com câmbio manual no Brasil há muito tempo. Sim. Então, é natural que esse tema chegue aos proprietários. Só que somente abrir o bujão, deixar o óleo cair, como se faz com o motor, e reabastecer o óleo, não é assim que se troca óleo de câmbio também. Tem que tomar muito cuidado com isso. E outro ponto, óleo de câmbio é muito caro. Perto de uma manutenção de um óleo de motor. Então, tem que prestar muita atenção. Primeiro, se você está fazendo no especializado. E segundo, não se você precisa realmente trocar óleo de câmbio, né? O profissional está dizendo, você precisa trocar, não deixar para depois, porque senão você mata o câmbio e aí um reparo de R$2.500, R$2.500 vira 20. Vai virar 20, 25 mil reais. E outra coisa, da mesma forma que o óleo de motor precisa ter aprovação de fábrica, o óleo do câmbio automático também. Com certeza. É a mesma coisa, né? Porque a gente, quando vai nessas empresas que são trocadoras de óleo, você chega lá, o cara vem com um caderno, vê o seu veículo, a especificação do seu óleo aqui é tanto. E vai lá e coloca qualquer óleo, que é o grande problema, né? Ou tanto para motor quanto para... Ou o que tem na máquina, exatamente. Isso que me apavora. Usa o padrão. Óleo de câmbio é esse daqui, ó. Não, isso não existe. Não existe. Então, isso não existe. Por isso tem que tomar muito cuidado. Porque muda a viscosidade, muda pacote de aditivo, muda um monte de coisa. Não dá para você generalizar. Sim. Só para você ter uma ideia, uns 10 anos atrás, houve uma discussão, até lá na Revista Mecânico foi, a respeito disso de fluido de câmbio automático era tudo igual. Eu fiz um teste. Eu peguei um fluido original, que na época era um fluido da Chrysler, fluido de câmbio automático da Chrysler. Estou falando dos tempos dos extratos aí, né? 98, 98. Eu lembro desses extratos também. Você Eu lembra? lembro. Você lembra? Eu lembro. E peguei o fluido original Chrysler, que é o 4 Plus, e peguei um fluido alternativo. Que supostamente serviria. Que supostamente serviria. Estava até escrito num dos manuais lá que poderia substituir por aquele. Mandei para o laboratório de lubrificantes lá do Senai. E passei pela espectrometria. A aditivação do fluido original era 10 vezes maior do que a do outro. 10 vezes. E esse é um exemplo, né? Imagina o tanto de exemplo que a gente tem nesse sentido. Depois disso, no meu ponto de vista, não tem o que discutir. Pega lá a indicação da montadora, da fabricante do veículo, do fabricante do câmbio, quais são os óleos que eu posso usar? Quais são os recomendados? Quais são os que têm aprovação? São esses? É esses que eu vou usar. Porque nem sempre, às vezes, o óleo genuíno da marca está disponível. Sim. Às vezes não tem. Mas quais são dos outros fabricantes que têm a aprovação da montadora? Do mesmo jeito do óleo que o óleo de motor, o fluido de câmbio automático também tem que passar por esse crivo. Perfeito. E vou mais longe. Diferencial também. Ah, nossa, diferencial. Eu tô para conhecer, com exceção de Fernando Landulfo, quem troca óleo de diferencial. Eu não conheço. Mas como não? Pessoal, É um compartimento mecânico como qualquer outro. Atenção, pessoal de SUV diesel 4x4 aí. Sim. Sim, Atenção. tem que trocar. É uma caixa mecânica, é uma caixa de engrenagens como qualquer outra. Sendo que alguns têm até dispositivo autoblocante. Sim, verdade. Como não vai trocar o fluido? Não existe isso. Sim. É um conjunto mecânico, tem que trocar o fluido. O fluido tem vida útil. Então, sim. E outra, o fluido tem que ser trocado no período recomendado e com o fluido adequado, com aprovação também. E entrando nessa seara, a gente entra também na seara de fluido de radiador, que é a mesma coisa, que todo mundo compra aditivo de radiador pela cor.
Sim. O meu carro usa o rosa, aí vai lá e compra o rosa. Mas é o rosa com qual proporção de mistura? É orgânico ou é inorgânico? Você nunca sabe, né? Por sinal, aguarde nova nota técnica. Aham. Essa vai ser boa. Essa vai ser quente. Eu vou fazer o trabalho definitivo a respeito disso. É que isso tem muita dúvida, tem muita polêmica, em teoria deveria existir um padrão, né, entre os aditivos, de coloração e tudo mais, e não tem, né? O que existe é a norma BNT que define alguns tipos de aditivo. Mas lá na Autopar nós tivemos contato, nós visitamos o site lá da Tirreno. Fomos, por sinal, muito bem recebidos. Muito obrigado a Tirreno pela calorosa recepção. E eu já me comprometi a fazer a nota técnica definitiva a respeito disso. A Tirreno é simplesmente um fabricante de praticamente todos os aditivos originais e Perfeito. quem fabrica de etileno glicol aqui no Brasil. Então, se há um lugar, uma fonte confiável de informação, É sobre isso. é lá e abrir as portas pra gente. Ah, que legal. Então eu vou lá. Uma coisa, eu acho que às vezes o que acontece, principalmente nessa área de fluidos, existem algumas narrativas de marketing, né, de vendedores, né, de vendedores de campo, que começam a pegar entre profissionais, balconistas, mecânicos, até proprietários. Uma delas é de que monoetileno glicol não deveria ser utilizado para fluido de arrefecimento, mas é justamente a base. É justamente a base do fluido de arrefecimento, como conhecemos, é o monoetileno glicol. Existiu nos anos 70, existe até hoje você fazer manutenção, né? Veículos Opala, a gente foi lá na Automecânica da Arte, conversamos com Sócrates, existem veículos antigos... Usava óleo solúvel. Óleo solúvel. Era o recomendado. As coisas mudaram. Existem fluidos modernos que podem substituir o óleo solúvel. E é isso que eu vou pesquisar na Tirreno. E nós temos aí os antigomobilistas que estão preocupados com isso. O que eu uso no meu carro? Então, um dos motivos de eu fazer essa nota nova, ou melhor, uma das razões pelas quais eu vou redigir essa nova nota, com o suporte da Tirreno, é justamente esclarecer esse tipo de dúvida. O que é que eu posso usar no lugar do óleo solúvel? Sim. E no caso, existem outros... O pessoal tenta emplacar outros fluidos no mercado com desinformação. Sabe? Assim, pode haver novas tecnologias? Claro que pode. Só que dizer que, por exemplo, monoetileno glicol não serve para fluido de arrefecimento, que deveria usar outro componente, tipo, isso não é verdade, sabe? Isso definitivamente não é verdade. Existem fluidos orgânicos, inorgânicos, híbridos, blá blá blá, existem vários, o professor vai explicar melhor aí no futuro, né? Mas todos eles são a base de monoetileno glicol. A grande maioria. Existem exceções. Sim. Tem exceções, a gente não pode dizer que é 100% dos casos. Óbvio que podem existir novas tecnologias de fluidos no mercado, é esperado que tenham, até porque, né, com motores híbridos e tudo mais, né, que vão existir no futuro, outras demandas aí de arrefecimento, que vai ter que passar inclusive por dentro de componentes, né, que estão eletrificados, né, que trabalham eletrificados. Só que muita gente vai e fala, não, mas monoetileno glicol não serve. Por quê? Não, peraí, não, é esse produto aqui que deveria estar sendo utilizado. Então, assim, é uma desinformação. E isso a gente não vê só com fluido de arrefecimento, a gente vê com aditivos aí dos mais variados. E são narrativas que não deveriam pegar, porque acaba criando uma cultura de manutenção. Ao invés de você tomar, você está doente, ao invés de você tomar o remédio certo, você vai e toma o remédio errado. Né? Porque falaram para você tomar o remédio errado. Enfim. Isso na questão do aditivo do radiador, eu acho engraçado que substituem a ideia de que o aditivo é ruim, mas troca por água de torneira.
Qual que é o sentido de você colocar uma água clorada, fluorada dentro de um motor e você esperar que aquilo tá tudo bem, tá tudo certo? Não faz o menor sentido. Você não tá trocando por algo que supostamente é tecnicamente melhor. Não, você tá fazendo uma coisa que é claramente pior. Muita gente passa pelo problema de ter a manutenção, e aqui eu vou pedir a ajuda do professor para ele explicar melhor. Muita gente faz a manutenção no sistema de arrefecimento, coloca aditivo e aparecem problemas que não existiam na visão de quem estava com o veículo, causados pelo aditivo, provavelmente porque era a única coisa que entrou de diferente. Mas aí eu faço uma grande pergunta para o professor. Se quiser, pode fazer o corte aí, ó. Professor, por que as pessoas colocam aditivo no motor velho e dá problema? Porque o problema já existia. A grande sacada é você determinar quem provocou o problema. Via de regra, esses aditivos, eles têm como função prevenir corrosão, além de estabilizar a temperatura de ebulição, temperatura de congelamento, mas sim prevenir corrosão. Se não foi usado anteriormente, o que acontece? A corrosão já tá ali, né? A corrosão já está ali. As peças já foram corroídas. E quando se faz a manutenção, o que acontece via de regra? Eu troco isso, troco aquilo, troco a tampinha, reaperto as mangueiras, ponho lá, às vezes até um radiador novo, pressurizo o sistema, a pressão correta, sendo que antes ele estava trabalhando com uma pressão mais baixa. Sim. Aí o que acontece? Aquelas paredes que estavam corroídas, que estão corroídas, ao serem submetidas a uma pressão mais alta, rompe. Rompe, o aditivo vai lá e limpa também o que estava aquela camada, né? Não, o aditivo não limpa nada. O que acontece muitas vezes é que se utiliza um produto de limpeza. O pessoal faz aquele famoso, vamos fazer um flush. Flush. Aí o que acontece? Remove a sujeira, remove a ferrugem, só que quem estava tampando o buraco era a ferrugem. Aí o que acontece? Coloca um novo fluido limpinho, bonitinho, a parede corroída está fininha, põe o sistema para funcionar a pressão correta, não dá muito tempo, rompe tudo, começa a vazar. O problema já estava antes. O aditivo não provocou nada. Ele simplesmente serve às vezes como marcador, né? Porque ele é colorido. Você vê onde está vazando. Você vê onde está vazando porque ele é colorido, ele funciona como marcador. Mas o problema já existia antes. O problema foi causado por falta de uso. E muita gente com falta dessa informação acha que o aditivo causa problema e vamos colocar água potável porque era o que se usava antes, era o que nunca deu problema. Não é o caso. Não é o caso. A questão é justamente o efeito da falta de uso do aditivo. Corroeu, afinou as paredes, a hora que a pressão levanta, porque depois de uma manutenção do sistema de arrefecimento, a pressão que estava um pouco 20% mais baixa, 15% mais baixa, é recuperada. Aí o que acontece? Vazamento, né? Vazamento. E isso não é só da questão do vazamento, né? Mas tem outros problemas que o Fernando lá ele conhece bem também. Válvula termostática que trava, bomba d'água que começa a roncar, vazar, ou até mesmo travar. Trava. Aí você tem um problema que ele já estava ali. Sim, e quem é que paga o pato? O aditivo. O aditivo que está ali fazendo o papel dele. Passei por um caso recentemente de válvula termostática travada, só para explicar a referência que o Nakari fez. Eu passei por um problema recentemente de válvula termostática travada, né? E quando o mecânico tirou, ela estava totalmente tomada de lama, de resíduo seco, né? Só estava sendo utilizado água naquele veículo. Você tinha acabado de comprar o carro, né? Exatamente. Olhou o reservatório, o aditivo tava bonitinho ali, né? Sim, limpinho. Limpinho. Acabaram de trocar. Eu cheguei com o carro em casa depois de uma viagem de 1 hora. Eu olhei por baixo, tava um rio de água descendo.
Menos mal que foi só uma válvula termostática travada, um superaquecimento, o motor nada sofreu. Como desgraça, pouca é bobagem, né? E vida de pobre é assim mesmo, a resistência da ventoinha também estava queimada. O combo. Eu comprei o carro de uma pessoa que usava pouco, olha aí, usava pouco o veículo, só ia daqui na padaria, da padaria em casa. Não dava tempo de esquentar. Não dava tempo de esquentar, o problema realmente não aconteceu na mão dessa pessoa. Não vai, porque o motor não esquenta. Sim. Exato, não aconteceu na mão dessa pessoa, fez só uma revisãozinha para vender o carro, né, trocou o líquido de arrefecimento e o problema estava totalmente instalado. É uma coisa que, infelizmente, acontece. Menos mal que não queimou junta, o carro tá rodando, belezinha. Tá rodando bem? Funcionando direitinho? Tá rodando E ótimo. com aditivo. E com E aditivo. com aditivo. Válvula termostática nova, resistência nova, tá? E com Agora- aditivo. E com E aditivo. com aditivo. Bom, mas então é isso, gente. Vamos encerrar aqui. Esse é um novo episódio um pouco mais longo para vocês. Agradeço a participação de todos. Caso tenham ficado com alguma dúvida do que a gente falou, deixem nos comentários. Quiser que a gente fale sobre outros temas também, deixa nos comentários que a gente vai tentar atender essa demanda para vocês. Muito obrigado, professor Landulfo, obrigado, Fernando Lali. E até o próximo episódio. Valeu!